Salve pessoal da primeira série, né, pessoal do primeiro A, B, C e D, e também o pessoal da primeira etapa, certo? Dando continuidade com o nosso estudo de física, pessoal, né? Vamos agora falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? A gente já estudou o movimento retilíneo uniforme, vimos as fórmulas, vimos os gráficos, fizemos até a nossa primeira tarefa lá que valeu como avaliação sobre esse movimento. E agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Dentro desse movimento aparece uma grandeza que até agora a gente não tinha falado, que é a aceleração, certo? No primeiro movimento não tinha aceleração, porque a velocidade é sempre a mesma. Mas agora a gente vai ver que no movimento retilíneo uniformemente variado acontece uma mudança de velocidade. E quando tem mudança de velocidade é porque aparece o que? Aparece a aceleração, certo? Então o que vem a ser a aceleração? A aceleração ela é matematicamente igual, aqui ó, a aceleração A é igual à variação da velocidade dividido, né, se traça aqui de divisão, pelo intervalo de tempo decorrido, certo? Porque para que a velocidade mude, gasta um determinado tempo, né? Se o cara está no carro e ele vai acelerar, ele vai pisando no acelerador e a velocidade vai aumentando gradativamente, ela não aumenta de uma hora para outra, então gasta um determinado tempo. Então, se existe uma variação de velocidade que aconteceu em um determinado intervalo de tempo, é porque aconteceu uma aceleração. Isto é, a aceleração é igual a quem? O que é a variação de velocidade? É a velocidade final, V2, menos a velocidade inicial, V1, dividido, o que é o intervalo de tempo? É o tempo 2, tempo final, menos o tempo 1, o tempo inicial, certo? Então a aceleração pode ficar assim, V2 menos V1, dividido por T2 menos T1. Ou, simplificando ainda, chega nessa fórmula aqui da aceleração, a aceleração é igual a quê? Delta V, né? O delta quer dizer o quê? Variação. Variação de velocidade sobre variação de tempo, sobre intervalo de tempo. Então, delta V dividido por delta T vai nos fornecer o quê? Vai nos fornecer a aceleração, certo? Então, sempre que tem uma variação de velocidade, é porque tem uma aceleração. Aí tem uns comentários aqui, duas situações importantes. A primeira é que, se o valor da velocidade estiver aumentando com o tempo, ou seja, a velocidade 2 for maior que a velocidade 1, ou seja, a velocidade está ficando cada vez maior, nesse caso nós vamos ter uma aceleração positiva, certo? Quando a gente for fazer a conta, a gente vai conseguir encontrar uma aceleração positiva. E dizemos que o movimento é o que? Acelerado. Por quê? Porque a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Então, a gente tem uma aceleração positiva, movimento acelerado. Se o valor da velocidade estiver diminuindo com o decorrer do tempo, ou seja, ficar ficando cada vez menor a velocidade, ou seja, V2 é menor que V1, está ficando cada vez menor, a gente vai encontrar uma aceleração o quê? Negativa. E nesse caso nós dizemos que o movimento é retardado, certo? Negativa aceleração, o movimento é retardado por quê? Porque está diminuindo a velocidade, está retardando a velocidade, correto? Aí tem um exemplo aqui para a gente entender melhor. Olha, suponhamos que um objeto mova-se com velocidade V1 de 10 metros por segundo e que após 12 segundos, ou seja, um ΔT de 12 segundos, a velocidade seja V2 já 70 metros por segundo. Qual foi a aceleração do objeto? Ora, a gente acabou de ver que a aceleração é igual à variação de velocidade pelo intervalo de tempo. Mas o que é a variação de velocidade? É a velocidade 2, que é de 70, menos a velocidade 1, que é de 10. Ele estava em 10, passou para 70, então teve uma variação de velocidade. 70 menos 10, dividido pelo intervalo de tempo. Ele já deu o intervalo de tempo, que foi quanto? 12 segundos. Também aqui ele colocou 12. 70 menos 10 dá exatamente 60, né, pessoal? 60 dividido por 12, né? 60 dividido por 12, a gente vai chegar numa aceleração igual a quanto? Igual a 5. 60 dividido por 12 é 5. E quando a gente divide metros por segundo, a gente vai ter metros por segundo ao quadrado, certo, pessoal? Então a aceleração ela vai ser sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser sempre a unidade de aceleração, falou? Não esqueçam isso aí. Então a gente dividiu 60 por 12, 5 metros por segundo ao quadrado.
A aceleração deu positiva, quer dizer que esse movimento é o que, pessoal? É um movimento acelerado. Por quê? Porque a velocidade está aumentando. Estava 10, passou para 70, está aumentando. Beleza? Aqui vai ter um outro exemplo onde vai dar uma aceleração negativa, que já vai ser um movimento o quê? Retardado, certo? Mas a gente não vai nem precisar falar, tu pode ver isso aí no teu livro, está na página 44 aí do livro. Acessem aí na parte de referência dentro da nossa página aqui no Cigeduc. Continuando, a gente vai falar agora sobre o movimento retilíneo com aceleração constante, certo? Que tipo de movimento é esse? Tem aqui uma situação, ele tem uma tabela aqui em que ele mostra um determinado automóvel, certo? E ele observou o verossímil do automóvel durante algum tempo, né? E obteve essa tabela aqui, certo? Nessa tabela, o que a gente verifica? Que na primeira observação ele estava com 30 km por hora. Na segunda observação, um segundo após a primeira, ele já estava a 35. Na terceira observação, um segundo após a segunda observação, ele já estava a 40 km por hora. E na quarta observação, um segundo depois, ele já estava a 45 km por hora. O que a gente verifica? Que a velocidade dele está o quê? Está aumentando. Só que ela está aumentando sempre de quanto? De 30 para 35, aumentou 5 km por hora. De 35 para 40, aumentou 5. De 40 para 45 também aumentou 5. Ou seja, ela está aumentando em quantidades iguais, em tempos também iguais, é sempre de 1 em 1 segundo. Quando acontece isso, da velocidade variar em quantidades iguais, em tempos iguais, a gente vai ter uma aceleração de movimento o quê? Constante. Porque a aceleração vai ser sempre a mesma. O que é a aceleração? É dividir velocidade pelo tempo. Mas vai ser sempre a mesma variação. Dividido pelo mesmo tempo, a gente vai ter sempre o quê? A mesmo valor, aceleração constante. E quando o movimento tem aceleração constante, dizemos que o movimento desse tipo é um movimento, olha aqui, movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Por quê? Porque a velocidade varia, mas é sempre em quantidades iguais, em tempos iguais, o que dá com uma aceleração o quê? A aceleração é constante. Então agora a aceleração é que é constante, certo, pessoal? Cálculo da velocidade, certo? Para calcular a velocidade nesse movimento, a gente vai usar essa fórmula bem aqui, ó, pessoal. A velocidade nesse movimento uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado, vai ser sempre essa fórmula aqui, ó. V igual a V0, que é a velocidade inicial, mais A, que é a aceleração, que é constante, vezes o tempo. V igual a V0 mais AT. Essa é a fórmula da velocidade no movimento uniformemente variado. A gente vai usar essa fórmula quando a gente for fazer nossos cálculos. Aqui na página 45 a gente tem isso aí. Seguindo, além da velocidade, outra coisa que vai variar é o espaço nesse tempo. Porque para que ele consiga alcançar uma grande velocidade, ele precisa do quê? Percorrer um determinado espaço. Então o espaço também vai variar, certo? Então, para calcular o espaço, a variação de espaço, a gente chega nessa fórmula bem aqui, ó, pessoal. Olha, o espaço, ΔS, é igual a velocidade zero, velocidade inicial, vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa é a fórmula do espaço no movimento uniformemente variado. Por que tem uma fórmula para o espaço? Porque o espaço também varia. Varia a velocidade, varia o espaço. O que a gente percebeu? Que tanto nessa fórmula aqui, quanto na tela anterior, sempre tem que ter o tempo para poder calcular. Olha, tem que ter o tempo. Tanto nessa para o espaço como aquela fórmula da velocidade, essa fórmula aqui da velocidade, nas duas precisa do tempo, certo? E existe uma terceira fórmula na qual a gente pode resolver sem precisar ter o tempo, que é a chamada equação de Torricelli, certo? A equação de Torricelli é uma fórmula alternativa para calcular a velocidade. Velocidade em função do espaço. A velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Essa é outra fórmula. O que não tem nessa fórmula? Não tem o tempo. Então a gente pode usar essa fórmula aqui quando a gente não tiver o tempo para resolver. Falou, pessoal? Aí tem aqui no quadro, já coloquei as 3 fórmulas do movimento retilíneo uniforme variado. A primeira aqui, do V igual a V0 mais AT, que eu costumo falar assim para relembrar dela, é o VOAT. Essa outra aqui, ΔS igual a V0T mais meio de AT ao quadrado,
que é uma forma tão difícil que a gente diz que é uma forma maligna, então a gente diz que Satanás vê tudo meio atrapalhado. Por isso que a gente consegue resolver isso aqui, por isso que ele perde para o Senhor sempre. E essa outra aqui, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, V ao quadrado é V vezes V. V0 é V0 vezes V0, mais 2A ΔS fica como? Vou ver vovó mais duas amigas. Ó, vou ver vovó mais duas amigas. Essas são as três formas do movimento retilíneo uniformemente variado. Falou, pessoal? Na próxima aula, a gente vai estar resolvendo, olha, a gente vai estar vendo mais atividades, certo? Que tem aqui também na página 47, logo um exemplo resolvido, certo? A gente vai resolver esse exemplo e dar continuidade vendo também queda livre. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp ou aqui pelo Cigedu, que falou, pessoal, nas nossas webconferências. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.